Olá, segundo módulo, conversa de aluno 2. Uma das coisas legais, né, que eu acho que a gente pode acumular com o tempo, se a gente fizer por onde, é a memória. E dentro do que eu falei, eu revi os vídeos que eu fiz, as conversas de aluno anteriores, né, e dando continuidade a esse segundo módulo, cabe uma questão que eu tenho que colocar até nos meus vídeos, né? Também os outros, né? Contando histórias, né? São memórias que eu acumulo e aproveito fazendo questão do atemporal. Essa história, normalmente as histórias são reais. Eu adoro histórias reais, eu sempre vou poder falar isso. Bom, então há mais ou menos 30 e poucos anos atrás, talvez até mais, eu tinha um casal de amigos e um deles era um engenheiro, né? Uma pessoa assim muito competente, tinha tido aquela orientação, aquela profissão formal, aquele caminhamento formal, e ele tinha um emprego numa empresa como engenheiro. Curioso que ele comentou uma coisa comigo na época, que é uma referência dessa conversa de aluno de hoje. Ele me disse que ele tinha pedido demissão da empresa estatal que ele trabalhava há muitos anos. Por quê? Porque mesmo sendo engenheiro, tendo assim uma qualificação excelente, por anos a fio ele só fazia assinar papéis, assinar cálculos que ele nem fez, nem chegava a fazer nada. A função dele, ele tinha o reconhecimento do diploma, né? E ele simplesmente referendava cálculos que vinham para ele, sem ele nem ao menos se debruçar sobre as questões técnicas. Isso é muito característico desses questionamentos que eu tenho feito, né? E é um problema que nós todos temos, né? Então vejam, uma pessoa que tinha uma qualificação técnica de muito valor e ele desgostoso por tantos anos está simplesmente se limitando a referendar cálculos de engenharia, sem nunca ter produzido nenhum deles. Então, quer dizer, a princípio ostenta-se então uma visão de ganho, né? De uma situação de privilégio que a pessoa tenha. E no caso dele, que talvez fosse até o meu caso também, questão pelo meu temperamento, né? Ele ficou desgostoso, porque ele estava recebendo um mérito de um passado, não de um presente. E, como eu falei no vídeo anterior, realmente é um desafio mesmo, né? A gente manter o foco no estudo e sempre procurar aprender alguma coisa dentro do nosso interesse. Sempre tem alguma coisa que a gente queira aprender. E a gente pode entrar numa armadilha em função de um status social, o que seja, de acomodar e ficar anos a fio ostentando um título, ostentando uma condição técnica que está no passado. Porque ele não precisa se preocupar, no caso específico que eu falei, que eu coloquei há pouco, essa história, né? Ele não precisa se preocupar em estudar mais nada. De repente ele nem pegou mais no livro, não fez nenhum cálculo específico. Ele tinha uma condição cômoda, uma condição relativamente estável, e estava lá vivendo. Bem, é o tipo de coisa que cabe a cada um, obviamente, achar que isso é bom ou é ruim, né? Eu só estou nesse testemunho, né, da conversa de aluno dizendo que isso para mim é um desperdício. E é um desafio que a gente tem, qualquer que seja a nossa função de escolha profissional, não estacionar. Eu acho isso importante. Então essa
o resultado dessa conversa de alunos de agora. Paz